Fala aí, Marcelo Barros aqui para mais uma videoaula. Ah, Vamos começando aí uma nova unidade curricular. O que nós vimos até agora? Nós vimos as teorias dos principais pensadores de administração, passamos por vários deles, e agora nós entramos em um novo momento, em um novo caminho que é entender como proceder no mercado, entender o que é mercado e como que você se posiciona dentro dele e de alguma forma leva vantagem competitiva. A unidade curricular que a gente começa hoje, putz, isso aqui tá feio, hein? Que a gente começa hoje é a unidade curricular de marketing, unidade curricular 13. E antes de entender o que é esse tal de marketing, é importante que a gente entenda o que é estratégia. Estratégia é uma palavra até comum, a gente ouve muito falar, vamos montar uma estratégia, a estratégia do fulano foi boa, a estratégia foi ruim. Mas o que é isso? O que é efetivamente estratégia? Então, essa videoaula, ela tem esse objetivo, de a gente entender o que é o conceito de estratégia. Eu usei nesse primeiro slide, essa foto aí, de um cara jogando xadrez, e a gente vai entender que tem tudo a ver com a proposta da aula. Tá? Bom, sempre quando a gente fala de estratégia, a gente está falando do quê? Como definir estratégia? De onde surgiu esse negócio chamado estratégia? Se a gente for voltar no tempo até encontrar uma definição primeira sobre o que é estratégia, nós vamos descobrir que a estratégia ela é uma palavra que tem origem no ambiente militar. Se você fosse traduzir essa palavra, essa palavra ela tem origem grega, estratégia, traduzindo do grego para o português, significa escritório do general ou barraca do general. Se você pegar os filmes antigos, e tem um monte de filme antigo, tem um filme chamado Troia, que mostra bem isso. Isso lá na época dos gregos, dos persas, até na época do Império Romano ainda você consegue ver, por exemplo, o filme Gladiador, você consegue ver ainda claramente o que é uma estratégia. Na verdade, a palavra não é estratégia, é estratégia. Você consegue ver o que é uma estratégia. Dentro do exército, das tropas, existia uma barraca grande, onde ali entravam os generais, entravam os comandantes de tropa, e dentro dessa barraca você tinha uma mesa grande, e a galera ia lá e abria um mapa em cima dessa mesa e colocava ali alguns bonequinhos, alguns pedacinhos de madeira, algumas coisas que equivaliam às tropas. Então, você via o cara em cima do mapa, geralmente o general, movimentando essas peças. Tá? E por que ele fazia isso? Para tentar, de alguma forma, antever o que ia acontecer na batalha. Então ele pegava lá, vamos trazer a cavalaria aqui para esse lugar, a infantaria nós vamos deixar ela de um outro lado, os arqueiros nós vamos colocar aqui. E eles tentavam entender o que aconteceria, qual que seria a reação do inimigo fazendo aqueles movimentos, entendeu? Então, dentro das estratégias surgiu esse movimento de peças em cima de mapas, que deu origem ao que nós conhecemos hoje como um jogo de xadrez. Então, quando você vê um jogo de xadrez, equivale a um plano estratégico utilizado lá nos exércitos da antiguidade. Tá? Apenas por curiosidade. Então tá aí. Estratégia, ou melhor, estratégia vem de estratégia, que significa a cabana ou escritório do general. Só que presta bem atenção. Essencialmente,
falar de estratégia é falar de uma ação. Só que uma ação pensada. É você pensar antes de fazer. Tentar de alguma forma antever aquilo que vai acontecer. Então, se eu fizer isso, qual que será o resultado? Aí eu paro e penso, será que esse é o caminho certo? Volta. Deixa eu pensar um outro caminho. Então, isso é o pensamento estratégico. Você tentar buscar vários cenários possíveis para você atingir um objetivo. Então, vamos para uma definição mais clara do que é agir estrategicamente. E agora esse conceito aqui ele não serve só para o meio militar, tá? É o conceito amplo de estratégia. Bom, então estratégia é uma ação, só que não é uma ação por si só, é uma ação pensada. E ela tem por objetivo buscar atingir um objetivo, otimizando os recursos disponíveis e consumindo o mínimo possível de energia. Então você pensa em qualquer situação em que você precisa tomar uma decisão. Você pode tomar uma decisão intuitiva, ir lá e fazer. Ou você pode parar, pensar, falar, putz, qual é o melhor caminho que eu posso tomar? Se você se recordar, buscar na memória, nós já vimos alguns estrategistas nas nossas aulas de história econômica, por exemplo. Um deles se sobressai. Vocês vão lembrar dessa criatura aqui. Esse senhorzinho, nós vimos ele, um grande conquistador da antiguidade e um exímio estrategista. Vem a pergunta, como que você explica um cara igual Alexandre o Grande, que ele vivia de batalhas, ele vivia de guerras, como que você explica que um cara com um exército pequeno, ele consegue conquistar tanto território? Ele consegue tanto sucesso na vida militar dele? Bom, nós já vimos que ele era um excelente marqueteiro. Tem o lance da moeda, lembra? Você vai lembrar disso. Ele cunhava moedas e espalhava pelas rotas de mercadores para que a informação chegasse antes dele. Mas isso só não bastava. Ele precisava ter uma estratégia de combate. Porque, velho, propaganda te dá moral, mas não te dá conquistas. O que ele fez? Ele agiu estrategicamente. Ele pensou numa forma de, mesmo com um exército pequeno, ele reproduzir uma força que conseguisse lidar com um exército grande. Então olha só o que ele criou. Ele pegou o exército dele, que era um exército relativamente pequeno, sabendo que ele ia enfrentar exércitos gigantescos, ele criou isso aqui. Olha só que coisa genial. Isso é estratégia, cara. Antigamente, como que era a guerra? Você pegava dois exércitos inimigos, um de um lado, outro do outro, dava lá uma corneta, um apito, alguma coisa, os caras vinham um ao encontro do outro e o pau quebrava e o mais forte ganhava. Isso foi até Alexandre o Grande. Por quê? Quando ele cria essa falange, presta atenção nesse desenho. Imagina só. Ele divide o exército dele em vários blocos compactos. Os caras não vão correndo igual louco, não, eles vão em blocos. E reparem que esses blocos, cada guerreiro, cada soldado, tem na sua mão uma lança enorme na mão, um escudo na outra mão e uma espada na bainha. Então ele tinha 3 armas, um escudo, uma espada e essa lança gigantesca. Olha para essa imagem e me fala o seguinte: como é que o inimigo ele consegue entrar nessa falange? Como é que ele consegue
passar por esses espetos aí. Então, na verdade, essa é a primeira configuração do que nós entendemos que é o que seria um tanque de guerra, vamos dizer assim. Porque, cara, quando ele coloca o exército dele nessa configuração, ele cria uma máquina intransponível. Você não consegue entrar dentro dessa falange para esfaquear o cara, para dar uma espadada no soldado. Então isso traz uma resistência muito grande para o exército do Alexandre. Dá para entender? Você não consegue entrar dentro dessa falange. Agora, isso é um pedaço de toda a estratégia dele. Então, até uma coisa interessante, quando a gente vai lá no 7 de setembro, que a gente vê lá que soldados, todos marchando em fila, né, tudo bonitinho, quadradinho, isso aí vem desde a Macedônia. Então os soldados do Alexandre o Grande, eles não saíam correndo, eles avançavam marchando em configuração de falange. Interessante isso. Agora eu peguei aqui, só para a gente entender o conceito da estratégia como um todo, esse desenho aqui eu tirei de um livro antigo sobre estratégia de guerra, que mostra claramente como que era a estratégia dele. Essa barra vermelha aí é o inimigo sendo prensado pela falange do Alexandre, que está aqui embaixo, está escrito phalanx, e você vê os quadradinhos andando ali, né? E então na frente ficava a falange, o inimigo ele tentava de alguma forma entrar para dentro da falange, não conseguia, o Alexandre pegava a cavalaria e dava a volta e amassava o inimigo pelas costas. Então essa estratégia ela é muito famosa, chama-se marreta e bigorna. Então o Alexandre, com um exército pequeno, ele conseguia dissolver grandes exércitos apenas pensando antes de fazer, buscando alternativas. Então, se a gente voltar lá no slide anterior, nós vamos ver que está aqui. O que o Alexandre fazia? Ele atingia o objetivo dele utilizando os recursos que ele tinha e consumindo o mínimo de energia. No caso, o mínimo de baixas, né, de soldados. Então tá aí. Então, apenas um exemplo para a gente entender. Só que é o seguinte, cara. Muitas vezes a gente fala lá do Alexandre, a gente pensa que ele era um cara brilhante, um semideus, não sei o quê. Existem controvérsias se o que o Alexandre fazia vinha realmente da cabeça dele. Por quê? Vamos puxar na memória? Alexandre era macedônico. E ele era aluno do Aristóteles, lembra? Que era aluno lá do grego, dos primeiros filósofos. E os gregos, eles tinham eles tinham acesso a literaturas do mundo antigo que ninguém mais tinha. E tudo que o Alexandre fazia, por coincidência, estava escrito em um livro anterior a Alexandre. Entendeu? Tipo assim, o Alexandre fazia uma coisa, montava as estratégias dele, que eram sensacionais, só que essas estratégias, elas já tinham sido descritas em um livro anterior a Alexandre o Grande. Então, existe essa especulação que tudo isso que o Alexandre fez não saiu da cabeça dele. Na verdade, ele tinha acesso a um conhecimento que era desse cara aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Este chinês aqui. Este chinês, ele é um cara extremamente famoso, apesar de a maioria de nós não conhecer. Ele escreveu um livro muito antigo. Inclusive, isso aí que está na mão dele é o livro. Antigamente, lá na antiguidade, os chineses eles escreviam seus livros em ripas de madeira. E aí eles meio que costuravam essas ripas, e eles enrolavam ela e guardavam como livro. Então isso aí na mão desse cara aí é um livro.
esse livro muito famoso, esse cara chama-se Sun Tzu, o livro muito famoso, inclusive é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. O livro original ele vem sendo reescrito, então por isso que ele é muito lido, né? Então existem várias versões do livro dele, e o livro dele chama-se, eu vou mostrar aqui para vocês, A Arte da Guerra. Inclusive tem em qualquer biblioteca, você consegue baixar na internet, ele é super acessível. E existe também várias versões dele. Muita gente vai falar, mas o segundo livro mais lido é como é que chama? Don Quixote, né? Do Cervantes lá. Só que o livro do Sun Tzu, ele tem muitas versões, entendeu? Então por isso que ele é considerado o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Muito bem. Essa data que eu coloquei aí, 500 anos antes de Cristo, há controvérsias. Tem gente que acredita, tem alguns pesquisadores que acreditam que ele existiu antes, outros depois. Eu coloquei um número redondo apenas para localizar na história. Tá? Levando em conta que o Alexandre ele nasceu lá por volta de 300 antes de Cristo, então você vê que o Sun Tzu ele existiu 200 anos antes. E ele lança aí esse livro, na verdade não lança não, ele escreve esse pergaminho dele aí que vai se transformar no livro A Arte da Guerra. Conceitos que ele utiliza no livro dele que vai escrever o que nós entendemos o que é estratégia. Primeiro ponto que ele defende, o Sun Tzu, e aí é muito interessante, muito controverso até, dominar o inimigo sem lutar é a melhor estratégia que você pode ter. E aí você vai, cara, mas como que você domina um inimigo sem lutar? Lógica. E aí você remete a estratégias de guerras antigas, você vai, cara, existe uma lógica nisso aí que ele está falando. Na verdade, o que ele está defendendo? Que você ganhe as batalhas com o mínimo de esforço possível. De preferência, esforço nenhum. Então existe uma estratégia militar muito antiga e muito comum, principalmente na época do Império Romano, que era a estratégia do cerco. Não sei se você já ouviu falar disso. Então, ao invés de você ir lá e quebrar o pau com o seu inimigo, você vai lá e cerca ele. Eu vou lá e cerco o cara, deixo o inimigo lá quietinho, faço o cerco e eu monto nesse cerco uma muralha. Eu crio uma muralha ao redor dele. E ele fica ali. Eu não preciso lutar com ele, entendeu? Deixa ele lá, tranquilo. O tempo vai passar, a comida vai acabar, a água vai acabar, as pessoas vão ficar, os soldados vão ficar doentes, vão ficar debilitados, vão ficar fracos, e ou o inimigo ele se entrega ou ele morre. Exemplo do que é estratégia militar de dominar o inimigo sem lutar. Só que, para nós, que somos administradores, o que isso interessa? O que me interessa eu saber dessa frase? O que essa frase conversa comigo, que sou administrador? Para responder essa pergunta, o que eu preciso saber disso, eu vou buscar um conceito de um cara que ele é muito conhecido no universo acadêmico da administração. Se você for fazer uma pesquisa qualquer sobre estratégia moderna voltada a marketing, administração, empresas, marcas, você vai encontrar alguma coisa sobre esse cara aí, ó, Michael Porter. Ele é o grande guru da estratégia moderna. E no livro dele eu peguei essas duas citações aí. Primeiro, a melhor posição competitiva é aquela que não se tem adversários. Repara que é a mesma coisa que o Sun Tzu falou lá há 2.500 anos atrás. Não tem nada de novidade. Só que vem a pergunta. Dentro do cenário atual, em que o meu inimigo é o meu concorrente, como é que eu posso fazer para ter uma posição que eu não tenha adversários, que eu não tenha concorrentes,
E aí ele responde com essa segunda frase: a diferenciação. Fazer algo diferente muda a regra do jogo a seu favor. Genial. Quando você começa a pensar, cara, todas as pessoas na história que tiveram algum sucesso realmente relevante, eles fizeram alguma coisa diferente. Por quê? Se você repete apenas aquilo que já está sendo feito, o resultado já é previsível, já é um resultado mediano. Ou seja, você fica sempre na média, porque você está reproduzindo o que existe. Oh, tem um cachorro aqui que está enchendo o saco. Desculpa aí. E ele não para. Então, o que o Porter vai falar? Cara, se você quer levar alguma vantagem competitiva em qualquer coisa que você vai fazer, pensa em diferenciação. Faça algo diferente, senão não rola. Isso costura, olha só, Michael Porter falando hoje, nos dias de hoje, isso costura claramente com o que o Sun Tzu falava lá na antiguidade. Eu vou pegar aqui um conceito muito interessante, esse aqui é do Sun Tzu. Repare como que ele fala, ó. Respondendo, tá bom, Sun Tzu, mas o que eu tenho que fazer para ser um bom estrategista e ter vantagens competitivas? Olha só que ele fala, isso aqui é sensacional. Primeiro, conhece o inimigo. Saiba quem é seu concorrente. Segundo, conheça o campo de batalha. Saiba as características do mercado que você vai participar. Entenda do mercado, entenda desse campo de batalha. E terceiro, conheça a si mesmo. E você nunca vai perder uma batalha na vida. Eu chamo a atenção sua que nessa frase repete 3 vezes a palavra conheça. Isso é interessante. Essencialmente, estratégia é conhecer. É mental, não é físico. É mental. Conheça o inimigo, estuda o seu concorrente, estuda o cara, quem é o cara que você vai concorrer no mercado, estuda ele. Estuda as características do mercado que você está participando, saiba como que o mercado funciona. E por fim, conheça a você mesmo. Você sabe falar claramente o que você manda bem? No que você é bom? O que você pode somar para o mercado? O que você pode colocar para o mercado porque vai facilitar a vida de alguém? Qual que é o seu valor? Porque se você não sabe, você vai dançar. Você pode rezar, você pode fazer lei da atração, você pode fazer o que você quiser, mano. Se você não conhece o seu adversário, não conhece o seu mercado e não conhece o seu valor, você dançou. Basicamente isso que ele está falando nesse slide aqui. Vamos lá? Então, peraí. Então, estratégia basicamente mental, conhecer. Então, o estrategista que não estuda, reza. E aqui a frase mais espetacular do Sun Tzu. Essa frase, cara, merece uma tatuagem, assim. Fazer uma tatuagem. Neutraliza a força e ataca a fraqueza. Se você perguntasse cara a cara para o Sun Tzu, estou montando um negócio e eu quero saber qual que é a melhor estratégia possível para eu ganhar mercado. Ele vai te falar assim, neutraliza a força e ataca a fraqueza. Tá aí onde 99% das pessoas que entram no mercado, os empresários, empreendedores, eles dançam. Por quê? Os caras, eles olham para o mercado, olham para o seu concorrente
e tentam reproduzir aquilo que o concorrente tem de bom. Eles tentam bater na força do concorrente. É aí que você se estrepa. Presta bem atenção. Imagina que você tem uma empresa lá que produz alguma coisa, sei lá. Você pensa aí em alguma coisa que você gostaria de produzir. E aí você entra para o mercado e fala, putz, eu estou produzindo algo, eu vou colocar no mercado e eu acho que eu vou ser bem sucedido. Beleza. Você olha para o seu concorrente principal e você vê que a grande força do seu concorrente é preço. Seu concorrente tem um preço muito bom. Você olha para ele e fala, putz, saquei qual que é do cara. O cara é bom de preço. E aí eu vou montar uma estratégia para quebrar ele. E você comete a pior burrice que você poderia cometer. Que é o quê? Tentar bater ele no preço. É isso que o Sun Tzu está querendo dizer. Cara, se o ponto forte do seu concorrente é o preço, você não vai bater no preço. Você vai buscar qual que é a fraqueza dele. A força é o preço. Deixa a força lá. Bate na fraqueza. Cara, o cara tem um preço muito bom. Beleza, deixa quieto. Óbvio, eu preciso fazer um preço competitivo. Não adianta eu querer bater nesse cara, sendo que o meu preço é 10 vezes o preço do meu concorrente. Não adianta. Mas eu não vou querer ganhar no preço. Eu vou buscar qual que é o ponto fraco dele. Aí é que está o segredo. Aí você descobre que ele tem um excelente preço, mas a qualidade dele não é muito boa, não. Ou então que ele atrasa muito os pedidos, ou que a embalagem dele é feia, ou o atendimento dele não é muito bom. É aí que você vai bater. Deixa a força e ataca a fraqueza. Para pensar no quão inteligente é esse pensamento. Vamos a um exemplo aqui, então. Todo mundo conhece essa situação aí, olha que beleza. Esse aí é uma cena retirada das histórias bíblicas, em que você tem aí uma treta entre o Davi e o Golias. Eu não sou muito conhecedor de teologia, essas coisas, não sei falar qual que era o motivo da treta dos dois, mas basicamente existia aí uma treta entre eles, e eles resolveram tirar a limpo isso, marcaram lá o lugar, a hora, tal dia, tal hora, a gente encontra lá no buracão para resolver esse problema. E tá aí o momento em que eles se encontraram para resolver o problema. Na verdade, era uma briga, né? Então, quem ganhasse, ganhava. Simples assim. Só que quando você olha essa foto, fica evidente, essa imagem, fica evidente a desvantagem do Davi. Olha o tamanho do Golias, velho. O cara é um gigante de 3 metros de altura. Uma lança gigantesca, um escudo. E aí nessa imagem não está descrito certinho como está descrito na Bíblia. Mas, se não me engano, nos textos bíblicos diz que ele tinha uma armadura, esse gigante. Ou seja, além de você ser um gigante, ele está com armadura e com armas. Que beleza, né? E aí aparecia lá o Golias, olha o tamanhozinho dele, sem armadura, sem espada, sem nada. O que aconteceu? Nós sabemos o fim dessa história. Que por incrível que possa parecer, o Davi derrotou o gigante Golias. Mas não derrotou pela força. Derrotou pela inteligência, pela estratégia. Como que deve ter acontecido? Óbvio, não conhecia o Davi. Eu estou falando que possivelmente aconteceu.
Ele deve ter pensado o seguinte, Davi. Cara, eu tô ferrado. Eu arrumei uma treta com um gigante. Amanhã nós vamos encontrar lá no buracão. Todo mundo tá esperando essa briga. Vai ficar feio demais eu correr. Porra, mas eu não consigo. Como que eu vou trocar soco com um cara daquele tamanho? Não tem jeito. E aí ele pensa num jeito. E aí vem o primeiro pensamento que é assim: será que não tem um jeito mesmo? Deixa eu pensar. Aí começa a estratégia. Percebe que aí começa a estratégia? Ele olha para o inimigo. Ele é o gigante. Só que será que ele tem um ponto fraco? A armadura, segundo as descrições bíblicas, tampava o corpo inteiro. Só deixava uma parte do corpo à mostra, que era a parte dos olhos e da testa. O Davi falou: então ele tem um ponto fraco. Se eu conseguir dar uma paulada, uma pedrada no meio dos olhos dele, ele tá fudido. O duro é eu conseguir, né? Conheço o inimigo. 2. Conheço o terreno. O campo de batalha. Era num buracão. Tá vendo na imagem aí? Ó? É um buracão. O que o Davi pensou? Se eu subir no barranco, eu fico na altura dele. O cara tem 3 metros. Eu tenho 1,5 metro. Só que se eu subir no barranco, eu fico na altura dele. Cara, se eu estiver na altura dele, dá pra eu dar uma bela de uma pedrada na cara do cara. Percebe? E terceiro, Davi, conhecia as habilidades dele. Tanto que ele escolheu a melhor ferramenta para proceder esse golpe no gigante, que foi a pedrada. Ele poderia pensar numa paulada, numa espadada, sei lá, o que ele poderia pensar. Falou: cara, eu sou bom de pedrada, eu vou fazer isso. Olha só que genial, isso é genial, isso é estratégia. Ele conhecia o gigante, ele conhecia o terreno, ele conhecia o que ele era habilidoso. Segundo Sun Tzu, se você conhece o inimigo, conhece o campo de batalha e conhece as suas habilidades, você não perde nenhuma batalha na vida. Putz, fala se não é interessante isso. Tá aí, um exemplo clássico, antigo, do que é a estratégia. E eu vou fechar com vocês essa primeira aula com um exemplo que eu gosto muito. Um exemplo moderno. É a versão moderna de Davi Golias. Esse caboclinho que vocês estão vendo aí com luvas vermelhas chama-se Mike Tyson. Ele simplesmente foi o melhor boxeador moderno, né, da idade moderna aí do boxe. O cara ele simplesmente era um assassino, era uma coisa incrível. O cara ele nocauteava assim, as lutas dele eram até sem graça, porque demoravam alguns minutos. Era raríssimo no auge do Mike Tyson uma luta demorar 3, 4 rounds. O cara, só para você ter uma ideia, nas bolsas de aposta já não se apostava mais se o Mike Tyson ia ganhar ou perder. As apostas eram em que round que o Mike Tyson vai ganhar, qual que era o golpe que ele ia utilizar, entendeu? As bolsas elas nem apostavam mais que o Mike Tyson iria perder, porque ele não perdia. Ele não só não perdia, como as vitórias dele eram vitórias esmagadoras, era uma coisa incrível. E aí aparece esse outro caboquinho aí, ó, a carinha dele. Esse em preto e branco aí. Esse cara chamava-se James Buster Douglas. Um lutador de boxe mediano, nunca conquistou grande coisa. Ele estava numa situação de vida na época, isso aí nós estamos falando em 1990, tá? Ele estava numa situação de vida na época muito difícil. Ele tinha perdido a mulher e a mulher estava processando ele.
E ele tava correndo risco de ser preso, tinha uns negócios de agressão também. O cara tava todo fudido na vida. E ele, tipo assim, desgraça pouco é bobagem, né? Então, já que minha vida tá fudida, deixa eu terminar de fuder ela. Eu vou desafiar o Mike Tyson pra uma briga. E foi isso que aconteceu. Ele foi lá e desafiou o Mike Tyson. O Mike Tyson aceitou. Já quebrei um monte, quebrar mais um. Tô de boa. Só que o Tyson, ele não sabia de uma coisa. O Buster Douglas, ele estava treinando com um treinador que eu não me lembro, não recordo o nome, que era um treinador que ele se especializou em observar os movimentos do Mike Tyson. E ele descobriu que o Mike Tyson, ele conseguia quebrar os inimigos do jeito, os adversários do jeito que ele quebrava, porque ele guardava um grande segredo, um padrão. Mike Tyson era extremamente forte, só que ele era baixinho, ele não era alto. Então o que ele fazia? O Mike Tyson, ele curvava a coluna assim, ele virava como se fosse uma bolinha, e ele ia andando ao encontro dos seus adversários, e cada passo que ele dava, ele deferia, ou seja, ele dava de 3 a 5 golpes. Esse treinador, ele encontrou um padrão. Cada passo, 3, 5 golpes. Mais um passo, 3, 5 golpes. Mais um passo, 3, 5 golpes. E o que acontecia? Imagina, o maior boxeador do mundo vindo para sua direção, o que você vai fazer? Você vai tentar esquivar, você vai tentar afastar. Quando você esquivava e afastava, você levava de 3 a 5 socos de Mike Tyson. Cada soco, aí um peso de 100 quilos, cada soco você faz as contas, se machucava ou não. Então, e aí o treinador pegou esse padrão. E ele falou, cara, eu vou treinar esse Buster Douglas para responder a esse padrão. Então ele treinou o Buster Douglas para quê? Todas as vezes que Tyson vier te dando soco, você não vai nem esquivar e nem afastar. Você vai dar um passo para frente. Olha só que louco. Se o Tyson não anda para frente, ele não bate. Então a hora que ele vier em você, não vaza, não volta, vai para frente. Neutralizou a força de Tyson. Isso neutralizou a força de Tyson. Sujou a câmera aqui, parece. Piorou. Entende? Neutralizou a força. Todas as vezes que o Tyson vem bater, ele bate andando para frente. Não vai para trás. Vai para cima dele. E agora ele precisava de um segundo ponto. Qual que é a fraqueza do Tyson? Onde que eu posso bater nesse cara que eu batendo ele cai? E aí existe uma regra universal do boxe. Quem entende o mínimo de boxe sabe disso. Existe um ponto fraco para todos os boxeadores. Você pode ser o Golias, que é o ponto do queixo, a ponta de queixo. Pode ser o tamanho do boxeador que for. Se você der uma porrada na ponta do queixo dele, ele cai. Pronto. Neutraliza a força, ataca a fraqueza. Depois de 11 rounds, 12 rounds, o incrível, o imbatível Mike Tyson, detalhe, Mike Tyson fazia, sei lá, 12 anos que ele era imbatível, ele não perdia, ele nunca tinha sofrido um nocaute na vida, invicto, até encontrar o Buster Douglas. A hora que ele encontrou o Buster Douglas, aí que aconteceu, olha lá, o Tyson é esse que tá caindo aí. Essa luta foi no Japão. E o Tyson apanhou, cara, mas apanhou. Nossa!
O Buster Douglas apanhou também. Inclusive o Buster Douglas caiu. Ele quase foi nocauteado. É foda, né, meu? Depois de 10 assaltos. Mas no fim, o Tyson ele perdeu a sua invencibilidade de forma inacreditável para um cara que ninguém apostava nada nele. Todo mundo achava que esse cara ia ser trucidado, ia ser assassinado pelo Tyson. Inclusive nessa foto é muito interessante, você vê um carequinha barbudinho ali atrás, ó. Possivelmente ele deve ter apostado que o Tyson ia vencer a luta, né? E ele, pela cara, eu acho que ele não está muito feliz com o resultado. Então é isso aí, ó. Voltando aqui, o que o Buster Douglas fez, o que o Davi fez com Golias, mesma coisa. Entendeu qual era a força do adversário, neutralizou essa força e atacou a fraqueza. Essa é a máxima estratégia. Não importa o que você queira fazer na vida, você vai ter concorrentes e na disputa com esses concorrentes você precisa entender qual é a força dele e principalmente qual que é a sua fraqueza, porque é aí que você vai bater e é aí que você vai levar vantagem. Beleza? Então, essa primeira aula fica por aqui. Na próxima videoaula nós vamos falar de alguns estudos de caso para entender esse conceito na prática. Como que as empresas elas fazem as suas estratégias e o resultado dessas estratégias no dia a dia delas. Beleza? Muito obrigado. Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Valeu!